Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Mais uma oportunidade feliz em que nós temos o privilégio de falar das coisas do nosso querido Deus. E eu quero mais uma vez trazer-lhe uma palavra de encorajamento da parte do nosso Deus para o seu coração. Nós compreendemos que a humanidade está atravessando momentos difíceis, não tem sido nada fácil para ninguém. O momento é a falta de perspectiva, o medo, o pânico, o pavor tem chegado ao coração de muitas pessoas. Daí a necessidade de nós transmitirmos uma palavra de esperança da parte do nosso Deus. E a Bíblia, ela tem essa segurança para todos nós quando diz: porque o Senhor, teu Deus, te há de abençoar em todas as tuas colheitas e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás. Receba esta palavra, não da minha parte, mas vinda do coração de Deus para você. Não tem por que se desesperar. Deus se coloca diante de cada um de nós para nos ajudar, para nos fortalecer. É Ele quem sustenta a cada um de nós, fazendo as provisões necessárias para que tenhamos no nosso dia a dia aquilo que nós precisamos. O que tem acontecido e o que há de vir daqui para frente são números estarrecedores no que diz respeito à crise e ao desemprego. Mas Deus de antemão já nos traz esta palavra de confiança de que é Ele quem nos abençoa em todos os aspectos da nossa vida. Quando se fala na bênção de Deus, é abundância, é o suprimento das necessidades de cada um daqueles que depositam a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Não se desespere, espera em Deus, aguarde a providência do Senhor. Deus cria situações inesperadas, sobrenaturais, para ajudar, socorrer e fortalecer o seu povo aqui na terra. De forma que, como fazendo parte da família divina, se você tem essa certeza, tranquiliza a tua alma, o teu coração, porque Deus não vai deixar faltar nada para você e a sua família. Descansa em Deus e recebe esta mensagem vinda do trono da graça do Criador de todas as coisas. Meu amigo, minha amiga, você que tem acompanhado
os nossos comentários. Eu desejo que realmente você possa refletir sobre a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele é a luz que brilha no meio das trevas. O Evangelho, ele é o poder de Deus para proporcionar as condições ideais a fim de que o pecador possa se levantar do lamaçal do pecado, do terreno escorregadio em que leva a quedas momentâneas, recorrentes, e colocar os seus passos em uma rocha firme e segura. O Evangelho é a âncora da alma, porque quando nós acreditamos, recebemos e praticamos a sua mensagem, estamos sim no centro da vontade de Deus. No Evangelho, nós encontramos a orientação divina para então fazermos e executarmos a vontade do nosso Deus. Por isto que nós, de maneira permanente, estamos sempre que possível levando esta boa semente do Evangelho a os nossos contatos através da internet, das mídias sociais, dos grupos do WhatsApp. E quero aqui já agradecer a você que está passando aqui no nosso canal. Se inscreva e sempre estaremos aqui transmitindo o Evangelho para a libertação das pessoas. Eu digo que o seu coração é o nosso campo missionário, dando continuidade aos nossos comentários. Vamos expor 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. O nosso comentário de hoje é o versículo de número 9, onde está escrito o seguinte: Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Uma mensagem de segurança para todos aqueles que têm sido chamados por Deus para cumprir missões importantes no planeta Terra. Antes de qualquer coisa, dizer que você não está aqui na Terra por um acaso. Não. Existem objetivos bem definidos e traçados pelo Criador de todas as coisas, a fim de que você possa executar a vontade de Deus sobre o planeta Terra. Não pense o contrário, porque aqueles que não vivem esta realidade
estão fugindo da função ou das funções para as quais foram criados por Deus. Você não é um lajeiro, você não é uma planta, você não é um animal. Você é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Há dentro de você uma alma eterna. Há dentro de você um espírito que faz a diferença entre você e um lajeiro, entre você e uma árvore, entre você e um animal que não tem espírito. Você tem o espírito dado por Deus, que retrata simbolicamente a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu discernimento. Você é uma pessoa especial para Deus, e se Ele permitiu que você nascesse, que você esteja vivo, é porque você tem uma missão a cumprir aqui neste mundo. O apóstolo dos gentios, ele falava justamente sobre o seu próprio testemunho, quando ele diz que nos salvou. O caso de Paulo, que não é diferente na vida de cada um de nós, foi uma interferência direta da parte de Deus no seu caminho. No momento em que ele fazia coisas horríveis, perseguindo o povo de Deus, perseguindo a Igreja de Cristo, o céu se manifestou para lhe salvar. Quando ele diz que nos salvou, ali na estrada de Damasco, representa este momento da salvação na vida do apóstolo dos gentios. Como também acontece na vida de cada um de nós que estamos neste mundo na atualidade. Houve um dia em que Deus me salvou do mundo, me tirou, me resgatou. E essa é a interferência de Deus na vida de um ser humano. Muitas pessoas já passaram por essa experiência, ou estão passando, ou haverão de passar. O que se tem que fazer é atender ao chamado de Deus para esta salvação. A vida eterna, ela é futura, mas esta salvação, ela começa quando Deus, pelo poder do Evangelho, entra em comunicação com o ser humano. E Deus tem certamente falado com você, que está nos assistindo através desse vídeo, nos ouvindo através desse áudio, mediante a sua palavra. Deus tem testificado ao seu coração. Portanto, não endureça o seu coração quando o Espírito Santo levar a mensagem até você. E eu pergunto, quantas vezes Deus já falou com você? Você que ainda não tomou posse desta salvação, que ainda não nasceu de novo, que ainda não
passou pelo processo da regeneração, sendo transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus, Deus certamente já deu sinais claros, objetivos e evidentes de que tem negócio com você, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O testemunho do apóstolo Paulo é muito forte, mas ele pode replicar e duplicar na vida de todos aqueles que aceitam essa salvação por Cristo Jesus. E o homem, ele precisa identificar esta chamada para a santa vocação. O testemunho, a biografia do apóstolo dos gentios é um exemplo que nós encontramos no Novo Testamento desta chamada. O apóstolo Paulo, antes de se converter, era um homem bem-sucedido economicamente. Os historiadores afirmam que ele tinha recursos financeiros, era bem-sucedido. Ele tinha influência marcante perante a sociedade judaica. Era uma pessoa de uma influência religiosa determinante, estava a serviço diretamente dos principais sumos sacerdotes, da elite religiosa de Israel, da nata religiosa de Israel, fazia parte da alta sociedade dos judeus, mas quando recebeu essa salvação por se encontrar com Cristo, mudou a sua trajetória. E Cristo o chamou para uma santa vocação. O que é essa santa vocação? É o exercício de uma chamada específica para o trabalho e o serviço no reino de Deus. No caso do apóstolo Paulo, ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus em um missionário transcultural. Qual era o trabalho e as atividades do apóstolo dos gentios? Pregar o evangelho. Quem estuda mais a fundo o ministério de Paulo sabe que ele não tinha uma chamada pastoral para pastorear igrejas. Quando ele chegava em uma nova cidade, e isso foi durante anos evangelizando, ele pregava as boas novas do evangelho e arrebanhava os discípulos para Cristo. Formavam-se as comunidades cristãs. E um trabalho imediato que o Senhor Jesus fazia, aliás, dois, era o discipulado dos novos convertidos para se firmarem na fé, e o outro era a preparação de obreiros locais para tomarem conta do rebanho do Senhor. É assim que deve acontecer. A igreja do Novo Testamento era uma igreja local.
E dentro da comunidade cristã local se levantavam obreiros da própria localidade para tomar conta do rebanho. Eram os chamados os presbíteros, ou mais tarde um pouco pastores locais da própria igreja local, não eram pessoas de fora. E existem, e nós conhecemos isso dentro das cartas de Paulo, os missionários que estavam a serviço das igrejas, pregando o evangelho, cumprindo missões, resolvendo problemas, mas eram pregadores itinerantes. O próprio Paulo vivia assim, de cidade em cidade, cumprindo missões transculturais. E outros amigos de ministério do próprio Paulo também exerciam esses ministérios itinerantes. Agora, a igreja local tinha os obreiros locais preparados por Paulo, por Timóteo, por Apolo e outras lideranças do mundo gentílico. Assim sendo, ele, como missionário transcultural, preparava e já ia para outro campo missionário, ganhar vidas para o reino de Deus. Essa santa vocação, não segundo as nossas obras. Se fosse olhar a vida pregressa do apóstolo Paulo, não era digno de ser um apóstolo dos gentios, de ser um pregador do evangelho itinerante, de cidade em cidade. Paulo reconhece isso, se fosse olhar o seu testemunho, o que ele fez, e não é diferente na vida de cada um de nós. Houve uma mudança profunda no nosso testemunho a partir do momento em que aceitamos esta salvação, que nos salvou. A partir do momento que o homem toma a sua decisão, a sua trajetória passa a ser diferenciada da vida de outrora, da velha vida. Morre-se através do novo nascimento o velho homem e com ele a velha natureza. E o que se deve prevalecer é um novo compromisso com o reino de Deus. Mas tem pessoas que dizem assim: não, eu não fui chamado para a vocação ministerial. Mas todos nós fomos chamados e vocacionados, e houve uma determinação da parte de Cristo que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se todos nós cumpríssemos este mandamento, esta ordem imperativa do Senhor Jesus, já teríamos tomado este mundo, já teríamos vencido a incredulidade reinante neste mundo enganador. Mas a grande maioria não cumpre esta ordem da parte de Cristo, quando ele disse, repito, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí a grande massa dos cristãos diz assim: não, eu sou chamado apenas para sentar no banco, ouvir, cantar, orar, e é assim que eu vou viver a vida inteira. Não! Nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. Segundo Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 10. E quando nós chegarmos na sua presença, vamos estar
de mãos vazias ou com os frutos para entregar ao Senhor. Esses frutos não são, digamos que, almas que nós salvamos. Nós não salvamos a ninguém, nós não salvamos nem a nós mesmos. Mas esses frutos é a pregação do Evangelho a tempo e fora de tempo que nós exercemos pela santa vocação de pregar o Evangelho, e aí, através do poder do Evangelho, o Espírito Santo convence o mais vil pecador para que seja transformado em uma nova criatura e passe a exercer a santa vocação na presença de Deus, no reino de Deus, em pregar o Evangelho das Boas Novas do Senhor Jesus. Todos têm esta responsabilidade de pregar o Evangelho, seja para os nossos parentes, seja para os vizinhos, para a cidade que nós moramos e em outras localidades. Eu me sinto realizado, porque desde novo convertido, desde os primeiros anos servindo ao reino de Cristo, que o Espírito Santo acendeu a chama da evangelização em meu coração. E dentro das minhas possibilidades, com as forças que Deus me deu, eu pude exercer esse papel de pregar o Evangelho em muitos lugares. Durante anos, através dos meios de comunicação, rádio e também através da TV, e continuamos aqui nesta mesma marcha, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Olha que explicação maravilhosa o apóstolo nos faz chegar esta segurança da chamada de Deus. É muito triste alguém saber que tem essa santa vocação para pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e não cumprir. É como alguém, um inventor, inventar um objeto, um equipamento, um aparelho e não concretizar as funções para as quais tais objetos foram criados. É a negação, alguém não cumprir a sua missão determinada por Deus, e nós precisamos, com sabedoria, descobrir qual é a nossa vocação no reino de Deus. Cada um na sua missão, mas fazendo e executando a chamada desta santa vocação para realizarmos a vontade do Senhor. De acordo com o propósito de Deus e a graça em Cristo Jesus. Olha, irmãos, não é que nós mereçamos pregar o Evangelho, ninguém tem a sabedoria o suficiente para exercer de forma digna esse papel. As coisas do mundo são fáceis, mas você pregar o Evangelho, por exemplo, não é nada fácil. Se não for a iluminação, a revelação do Espírito Santo, você não chega a lugar nenhum. Eis a razão porque nós
precisamos depender completamente do Espírito Santo para pregarmos a palavra de Deus e principalmente o Evangelho, porque a nossa palavra não chega a lugar nenhum, não tem resultado nenhum, simplesmente a nossa voz. Mas quando é a vontade de Deus, tudo dá certo. Que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Que coisa mais linda! Antes de você nascer, antes de você dar a primeira respirada do oxigênio deste mundo, antes de você abrir o olho pela primeira vez, antes de você se movimentar, na eternidade de Deus, no coração de Deus, já estava tudo prescrito a teu respeito. Que maravilha da parte de Deus, que revelação da parte de Deus. E aí você vai cumprir ou não? Você vai se negar a ser um instrumento de Deus para levar o Evangelho de Cristo, para alcançar vidas para o reino da luz e da verdade? Que nós possamos, com responsabilidade, meditar nesta palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Quero agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe as nossas matérias nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, e sejamos unidos na divulgação do Evangelho de Cristo. Agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.